Temer a Deus em primeiro lugar. A grande motivação para nos desviarmos do mal é desenvolvermos o verdadeiro temor do Senhor em nosso coração. Quem não se lembra da experiência de José no Egito? Quando a esposa de Potifar o tentou severamente, que tentação foi aquela para um jovem vigoroso, saudável? Uma mulher que tenta seduzi-lo. E na esfera humana ele não tinha nenhuma razão para deixar de desfrutar daquele momento de prazer. Ele havia sido desprezado, vendido pelos próprios irmãos. Ele estava totalmente isolado da sua família. Ele não tinha nada a perder, digamos assim. No entanto, ele se afugenta da tentação. E qual é o argumento que ele usa? Não é porque ele estava com medo do castigo. Não é porque ele estava com medo de ser surpreendido no erro. O que ele disse foi o seguinte: como poderia eu cometer tamanho mal, tamanho pecado, aos olhos do meu Deus? Quando alguém teme a Deus, vai fugir do pecado. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que significa desviar-se do mal? Ah, como nós precisamos aprender isso aqui, jovens da minha igreja. Eu quero falar para vocês agora. Desviar-se do mal. A nossa tendência humana é exatamente oposta a isso. Nós temos uma tendência tremenda de, em lugar de nos desviarmos do mal, nos aproximarmos do mal. O que significa desviar-se do mal? Desviar-se do mal não é uma atitude passiva diante das tentações do pecado. O termo usado aqui para descrever a experiência de Jó dá a ideia de uma atitude ativa. Jó não apenas evitava cair em pecado, mas ele ativamente fugia da possibilidade do pecado. Era uma atitude, era uma condição ativa. Ele não apenas evitava cair em pecado, mas ele fugia do pecado. Ele não corria riscos desnecessários. Vejam como isto é claro aqui na experiência de Jó, pela maneira como ele intercedia em favor dos seus filhos. Creio que você está com sua Bíblia aberta. Permaneça com a Bíblia sempre aberta. Vejam o que é dito aí. Capítulo 1, verso 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vejam que coisa extraordinária. Quando eu preparava essa série, eu li todos os comentários bíblicos, enfim, que eu pude ter acesso. E tive acesso a muitos, dezenas deles. Interessante que alguns comentaristas insinuam que os filhos de Jó tinham uma vida meio devassa. Faziam festas, iam para a orgia e ficavam lá comendo, bebendo. Mas se você olhar o texto com mais atenção, você vai perceber que não. Muito provavelmente, os filhos de Jó eram rapazes, jovens, rapazes e moças consagrados a Deus. Não há nenhuma evidência bíblica de que eles incorriam em pecado nessas reuniões. Porque o texto diz assim: talvez eles tenham pecado em seu coração. Vejam, não há referência. Porque se eles tivessem algum ato pecaminoso, era visível. E seria mencionado. Não há nada visível de pecaminoso no comportamento dos filhos de Jó. Mas Jó pensa na possibilidade de eles haverem pecado onde? No coração. E o texto bíblico diz assim: talvez. E o que é que Jó fazia?
Cada vez que terminava uma reunião dessas, Jó lidava com a possibilidade do pecado. Fazia holocaustos perante Deus. Para resolver o problema. Não do pecado. Porque provavelmente não havia pecado. Jó já tentava resolver o problema da possibilidade do pecado. É isto que significa desviar-se do mal. Fugir do mal. Às vezes eu fico preocupado quando pessoas se aproximam de mim e dizem assim: pastor, é pecado fazer isso? Pastor, ir para tal lugar é pecado? Assistir isso ou aquilo é pecado? Usar isso ou aquilo é pecado? Ouvir esse tipo de música é pecado? Esse tipo de pergunta, de questionamento, demonstra, sabe o quê? Que a pessoa quer saber onde é a linha, onde começa o pecado, para se aproximar o máximo possível. Quase sempre é assim que nós agimos. Nós queremos saber o que é pecado, não é para fugirmos do pecado, e sim para nos aproximarmos dele. Queremos saber onde há uma linha de segurança. Bem, o pecado está aqui, então eu vou chegar perto. Eu não quero o pecado. Por isso que eu quero saber onde é a linha. Porque eu não quero o pecado, eu quero apenas me aproximar. Esta é a atitude que nós temos com tanta frequência em nossa vida. Agora você quer aprender uma lição de vitória na sua vida espiritual? Siga o exemplo de Jó. Homem temente a Deus e que se desvia do mal. Em lugar de querer saber o que era pecado para se aproximar o máximo possível, Jó, só em pensar que podia ser pecado, ele já fugia. Aqui está o segredo da sua vitória espiritual diante do diabo. É por isso que Satanás o observou. Procurou um ponto vulnerável. Procurou uma fragilidade. Procurou uma debilidade e não achou. E Deus saiu vitorioso. Porque Jó sabia fugir do pecado. Que perigo é essa atitude de aproximação. É muito enganosa essa atitude. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui. Uma ilustração talvez grotesca, mas eu creio que vai ser didático. Digamos que aqui seja a luz, a comunhão com Deus, uma vida de santidade. Você está aqui, querendo uma vida consagrada a Deus em oração, em contato com a palavra de Deus, dedicado à igreja, comunhão com Deus. Você está aqui na luz do Senhor. Esse outro extremo aqui é o lugar das trevas, do pecado aberto, do vício, da depravação. Ora, Deus alcançou você em algum lugar deste mundo e o levou para a sua luz, a luz dele, de Deus. Aqui você está seguro na luz do Senhor. Você não quer ir para as trevas. Agora entenda uma coisa. O caminho da luz de Deus para as trevas não se dá em apenas um passo. Não. Ninguém sai da luz, ninguém sai da comunhão com Deus para o pecado aberto em apenas um passo. Existe um processo. São vários passos, gradativamente, que vai levando a pessoa a se afastar de Deus, a cair em pecado, a ceder à tentação e finalmente estar em pecado aberto, com a sua comunhão completamente rompida com Deus. Entre a luz da comunhão com Deus e as trevas do pecado aberto, existe uma área intermediária. Não é nem luz e nem são trevas. É uma área, podemos dizer, de penumbra. Não é nem luz, nem são trevas. É a penumbra, é a sombra. É uma área cinzenta. E aí, você está aqui na comunhão com Deus, mas por alguma razão, você quer saber onde é que começa o pecado. Ah, pastor, ir para tal lugar é pecado? Vestir isso é pecado? Ouvir isso é pecado? Falar isso ou aquilo é pecado? Você quer saber onde é que está a linha que separa a comunhão com Deus com o pecado? Para quê? Para se aproximar com segurança. Você não quer entrar no pecado aberto. Você não quer perder a sua comunhão com Deus. Você não quer sair da luz. Você não quer entrar nas trevas. Você só quer, quem sabe, desfrutar até onde for possível. Avançar até onde for lícito. A mensagem que eu quero deixar para a minha juventude, para a juventude da minha igreja nesta manhã,